Abra comigo a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 1, verso de número 1 em diante. Josué, capítulo 1, versículo 1. Teu fim, esse não é teu fim, não acabou minha história, esse não é teu fim, esse não é teu fim, esse não é meu fim. Não acabou minha história, esse não é meu fim. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto, e ao norte os montes Líbanos, e a leste o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar, onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão poderosa, tão edificante, tão abençoadora. Pedimos para o teu Santo Espírito ministrar aos nossos corações e nos dar espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do Evangelho, em o nome de Jesus. E quem crê diz: amém. Amém. Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre posicionamento. E para entrarmos nesse assunto, eu quero fazer algo que eu faço muito pouco. Falar o meu testemunho. Geralmente quando nós estamos ministrando a palavra, nós pregamos a Bíblia. Eu pelo menos amo falar da Bíblia, extrair da Bíblia lições, palavras proféticas, direções que serão bênçãos para a nossa vida. Faremos isso hoje, porém eu quero começar compartilhando um pouquinho sobre mim, sobre o meu posicionamento. Eu não nasci num lar cristão, eu não nasci numa casa que anunciava a palavra, ou que ensinava a palavra numa forma tão clara e tão poderosa. Eu cresci num ambiente onde pastores eram indesejados. Eu nasci num lugar onde os pais, os tios, os amigos diziam que pastor é tudo ladrão, sem vergonha, que crente não presta. Eu não sei se você se familiariza com isso, mas na verdade essa era a minha realidade. Quando eu tinha 16 para 17 anos, conheci o amor da minha vida. Não sabia, mas me dominou.
parecia tão inofensiva. A gente se conheceu na escola, começamos a namorar muito cedo. Com 17 para 18 anos veio o golpe, irmão. Minha mãe vai embora, não queria ir com ela. Eu amo você, você é o amor da minha vida. E eu, I love you, eu também. Fica aqui em casa até você achar um apartamento. Nunca mais foi embora. A minha sogra dizia assim: toma cuidado, porque o amor não dura para sempre. E eu falava: arreda daqui, minha sogra. Ela dava conselhos, e conselhos reais, irmãos. Só que eu achava que não tinha nada a ver, porque o meu amor era muito grande, era muito maior do que todas as dificuldades. Mas eu lembro de quando ela falou: toma cuidado, porque quando a dificuldade entra pela porta, o amor sai pela janela. E assim aconteceu. Pensa numa profetisa. Começou as tribulações que todo casal enfrenta. Pastora não era nada ciumenta. Me lembro de um dia que eu saí do trabalho, ou na verdade ainda estava trabalhando. Meu horário era até 16 horas. Deu 16 horas e 1 minuto, ela me ligou. Oi amor, onde é que tu tá? Eu estou trabalhando. Até essa hora é 16 e 1. Faz 1 minuto que eu tinha que sair do serviço. Vem para casa ligeiro. Isso tudo foi me cansando. Eu era muito novo. Pensa no menino bonito. Tem gente que é igual o vinho, o tempo passa, fica melhor. Eu não. Aí, a dificuldade entrou pela porta. E a gente deixou escorregar o amor. E ele saiu pela janela. Veio a primeira grande crise, cada um decidiu ir para o seu lado. Só que graças a Deus que ela trabalhava com uma menina crente. Uma menina que não deixou ela ir para a balada. Mesmo toda a família dizendo: vai para as festas, vai. E ela foi para a festa onde Jesus estava. Ela foi participar de um retiro de jovens, foi impactada, foi cheia do Espírito Santo. E ali começou a jornada de fé da vida dela. Eu não sei como, mas nós voltamos a conversar. Eu tinha dito que nunca mais a gente ia ficar junto, e a gente voltou a ficar. O tempo foi passando, a gente foi para a igreja, fomos para um retiro igual a esse. Foi maravilhoso o final de semana. Só que eu cresci com uma palavra: pastor não presta, crente não presta, igreja evangélica não vale nada. Então eu ia contrariado para a igreja. Pensa numa mulher chata. Multiplica pelo número que você quiser. Me levava na marra, irmão. Sabe quando ganha no cansaço? E aí eu vinha para a igreja dessa forma. O tempo passou, eu não suportei mais. Cada um para o seu lado outra vez. Só que agora eu já era um pouquinho mais velho. E eu já tinha voltado. Até tinha tido participado do retiro que ela tanto queria. Nada mudou, nada deu certo. E eu continuei firme na minha decisão. 6 meses se passaram. Eu não sei como te explicar, mas a gente voltou a conversar. Não tinha mais jeito. Mas Jesus resolveu mudar a nossa história. Só que agora foi diferente. Por quê? Porque quando nós retornamos, eu disse a ela: eu não quero mais ir para a igreja. Eu quero ser igreja. Eu quero tomar uma decisão. Se for para a gente voltar, nós não vamos só para assistir culto. Nós vamos ser prestadores de culto ao Senhor.
E tem mais, nós vamos ver como funciona para trabalhar. Nós queremos servir, nós queremos mudar o lugar que a gente frequenta, nós queremos mudar os amigos que a gente tem. E isso tudo aconteceu a partir de uma decisão, de um posicionamento. A nossa história nunca mais foi a mesma. E eu posso te dizer que não só a nossa história, mas a história da nossa casa nunca mais foi a mesma. Porque meu pai, eu tive um privilégio de batizar ele. A minha mãe, eu tive outro grande privilégio de batizar ela. Sabe aquela família que não gostava de crente? Então, todos estão sendo batizados e o Jesus está sendo glorificado. Irmão, eu tive o privilégio de batizar até minha sogra. Olha o que Deus faz na vida da gente. Eu era só um irmão da igreja, agora eu sou um pastor. A partir de um posicionamento. Agora, o texto que nós lemos, a palavra vai dizer que o grande líder de Israel acaba de morrer. O homem que foi responsável pela libertação de um povo que estava preso no Egito há mais de 400 anos. Um homem que falava face a face com Deus, que vivia experiências incríveis na presença do Senhor. Moisés, ele viu a sarça pegando fogo e essa não se consumia. Moisés viu as 10 pragas que Deus enviou, ferindo o Egito. Ele viu o mar vermelho se abrindo e fechando sobre os inimigos. Moisés viu Deus enviando provisão para o seu povo. Moisés viu a glória de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que Moisés morre. O texto que lemos, a Bíblia diz que Moisés morreu e Deus chama Josué para ser o seu sucessor. No texto que lemos, Josué 1, versículo 1, diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Esse versículo tem 3 pontos importantes que eu preciso destacar aqui. Primeiro, Deus só chama Josué depois que Moisés morre. Deus não chama ninguém antes da hora, irmão. Existe um tempo certo para cada coisa. Deus não fere princípios e nem desonra as suas alianças. Pastor, por que você está falando isso? Porque você hoje talvez tem tentado buscar posições, lugares, e Deus quer te abençoar. Deus quer manifestar a glória dele sobre a tua vida. Deus quer manifestar o poder dele sobre a tua casa. Mas acredite, Deus não quebra princípios. Tem um tempo certo, tem uma hora certa. Josué foi levantado somente depois que Moisés morreu. Segundo ponto que me chama a atenção é: Deus chama quem está no propósito. Deus disse ao ajudante de Moisés. Josué era servo, um servo bom e fiel. Não trabalhava por cargos, mas pelo propósito. Josué estava inserido no propósito que Deus havia estabelecido sobre a vida de Moisés. Josué cooperava com Moisés. Josué ajudava o ministério de Moisés. Josué estava junto na batalha. Às vezes a gente quer crescer, às vezes a gente quer prosperar, mas a gente está distante do propósito que Deus estabeleceu. Só vai crescer, só vai prosperar se nós estivermos alinhados ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu quero declarar sobre a tua casa hoje, em nome de Jesus. Talvez a tua casa está desalinhada, talvez a tua casa está distante, talvez a tua casa não está atenta ao propósito, mas eu quero declarar em nome de Jesus, que hoje o Espírito Santo está trazendo como um prumo na sua vida, e alinhando todas as coisas. Aquilo que estava desalinhado será alinhado, aquilo que estava diferente da vontade de Deus, vai vir para a vontade de Deus. A tua casa vai viver o propósito do Senhor.
Diga bem forte: Deus só chama Josué depois que Moisés morre. Deus chama quem está no propósito. Terceiro, Deus levanta quem é ensinável. Josué, filho de Num, ou seja, Josué tem um pai que fala ao coração dele. Josué tem alguém que é autoridade sobre a vida dele. Josué se submete a alguém que tem autoridade e poder sobre a vida dele. Nós temos que compreender que homens que não honram paternidade também não honrarão a Deus. Quem não honra paternidade, autoridade, também não honrará o Senhor. E às vezes a gente fica se perguntando: por que não acontece nada na minha vida? Por que chega alguém na igreja bem depois de mim e Deus já está usando antes de mim? Por que nada acontece na minha família? Por que as coisas estão travadas desse jeito? Talvez você não tenha entendido o princípio da honra. Quem não se submete aos processos, quem não se submete às autoridades, quem não se submete à paternidade, também não será submetido ao Senhor. O Senhor segura até que a gente aprenda. Diga bem forte: tempo, propósito e honra são princípios que Deus estabelece para manifestar bênçãos aos seus filhos. Se a gente não entender o princípio do tempo, nós não vamos viver o propósito de Deus. Se a gente não souber esperar a hora certa, se a gente não souber esperar o momento correto, se a gente não tiver paciência para esperar Moisés morrer, nós não viveremos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque o tempo é um princípio que Deus estabeleceu para liberar bênção sobre a sua vida. Da mesma forma, o propósito. Eu preciso estar com o meu coração alinhado ao coração de Deus. Não adianta a gente forçar. Não adianta a gente querer arrombar uma porta que Deus fechou. Porque a palavra de Deus vai dizer que a porta que Ele fecha, essa ninguém abre. E a gente às vezes fica triste, chateado, as coisas não estão acontecendo, a gente quer abrir na marra, e Deus está dizendo: pode ficar, não vai conseguir, porque eu que fechei. Não foi Satanás, não foi alguém malvado, foi eu, diz o Senhor. Enquanto você não estiver alinhado ao propósito, enquanto você não conhecer o princípio do tempo, você não vai viver o que eu tenho para a sua vida. Porque o tempo, o propósito e a honra são princípios que o próprio Deus estabeleceu. A gente precisa conhecer o princípio da honra. Eu estava falando com um pastor essa semana. O pastor olhou para mim e falou: uau! Eu falei para ele: o que foi? Ele não tinha ouvido falar sobre isso. Porque a gente estava conversando sobre honra, e a gente entende que deve honrar as autoridades. Por exemplo, eu preciso honrar os meus pais, independente do que eles façam sobre mim, eu preciso honrar a vida deles, porque são meus pais. Eu preciso honrar o meu líder, o meu pastor, porque Deus estabeleceu a liderança dele sobre a minha vida. É princípio de honra. Só que honrar quem está acima de mim é muito fácil. Honrar pai e mãe, honrar uma autoridade é muito fácil. Aí eu estava dizendo a esse pastor: na verdade, honrar quem está acima não é honra, é obrigação. Honra é o que Jesus fez. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, desce e Ele lava o pé ou os pés dos discípulos.
Honrar quem está acima é uma obrigação. Agora, quem está embaixo só faz quem entende o princípio da honra. Nós precisamos compreender que eu e você temos que honrar todas as pessoas, não somente quem está acima de nós, não somente quem faz bem para nós, não somente quem tem autoridade sobre a nossa vida. Deus quer que eu e você venhamos amar o próximo como Jesus nos amou. Honrar quem está abaixo de nós, mas também honrar quem está do nosso lado. Tem gente que sabe honrar o pastor, sabe honrar uma autoridade, mas desonra a sua esposa dentro de casa, desonra os seus filhos, desonra a sua família, desonra o trabalho, está dentro do trabalho roubando. Pastor, eu nunca peguei dinheiro do meu patrão, mas está chegando atrasado de propósito, está saindo mais cedo de propósito. Não rouba o dinheiro diretamente, mas está roubando o tempo que deveria dar ao trabalho, porque você está sendo pago. Então nós temos que entender princípios de honra, porque Deus estabeleceu esses princípios para gerar bênçãos para as nossas vidas. E eu acho lindo, porque no verso de número 2, nós encontramos uma promessa que vem condicionada a uma atitude. Josué capítulo 1, verso 2, a Bíblia diz: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se prepare para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Aonde está a promessa aí? Vou dar uma terra a vocês. Deus está prometendo a Josué: Josué, eu vou dar uma terra tão maravilhosa para vocês, eu vou dar uma terra tão extraordinária para vocês, eu vou dar uma terra tão perfeita para vocês. Se eu fosse você, eu estava com a mão assim dizendo: é para mim, é para mim, é para mim. Deus está falando: eu vou liberar bênção, eu vou liberar uma terra maravilhosa. Essa terra vai dar fruto, essa terra vai dar colheitas extraordinárias, essa é uma terra poderosa. Eu vou liberar uma terra boa para vocês. Só que essa é a promessa, mas existe uma atitude. Que atitude, pastor? A Bíblia está dizendo que Josué tem que atravessar o Jordão. Para alcançar a terra é necessário atravessar o Jordão. Deus está dizendo: eu tenho uma terra maravilhosa, mas é necessário você atravessar o Jordão. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: qual é o Jordão da sua vida que você precisa romper? Qual é o Jordão que está impedindo o seu milagre? Qual é o Jordão que está impedindo a terra, a bênção que Deus tem para a sua casa? Porque Deus tem promessas, mas toda promessa vem condicionada a alguma atitude. Josué, filho de Num, você será levantado no lugar do meu servo Moisés. Eu vou abençoar vocês, eu vou dar as terras que eu prometi a Moisés a vocês, mas é necessário atravessar o Jordão. Eu não sei qual é o Jordão da sua vida, mas eu te trouxe aqui para te encorajar, porque Ele tem algo para fazer, não só em você, mas através de você também. A sua casa, a sua família, os seus amigos, todos serão alcançados. Todos serão alcançados. Por quê, pastor? Porque você teve coragem de atravessar o Jordão, você teve coragem de sair da zona de conforto, você teve coragem de se levantar, você teve coragem de avançar, você teve coragem de romper. Josué, é hora de atravessar o Jordão. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus não nos dará nada que não estejamos dispostos a conquistar. É por isso que no verso de número 3 a Bíblia vai dizer: como eu disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Deus está dizendo: a terra é grande, tem muita terra,
mas você vai ter o que você tem disposição para conquistar. Josué, começa a caminhar. A distância que você percorrer são as terras que eu vou te dar. Sabe qual é o nosso problema? Queremos receber muito de Deus, mas não queremos nos levantar para conquistar. Queremos que Deus abençoe a nossa casa, que Deus prospere a nossa casa, que Deus faça milagre dentro do nosso lar, mas nós não nos levantamos para conquistar aquilo que Deus tem para a nossa vida, para conquistar aquilo que Deus estabeleceu para nós, para conquistar aquilo que Deus liberou ao nosso respeito. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: ô cabeção, se levanta para conquistar. Olha para uma outra pessoa, para não parecer pessoal, e diga: Deus tem uma boa terra para a sua vida. Se levanta para conquistar em nome de Jesus. Se levanta para vencer em nome de Jesus. Se levanta para viver o seu milagre em nome de Jesus. Se levanta para viver o sobrenatural em nome de Jesus. Deus está dizendo: lhes darei a terra que pisarem. Ou seja, só receberão o que estiverem dispostos a percorrer. Pastor, sabe o que é? É que eu não tenho condição. Pastor, sabe o que é? É que eu estou sozinho. Pastor, é que ninguém me ajuda. Irmão, larga essas desculpas de vítima para lá. Você não é vítima, você é filho amado de Deus. Você não é uma vítima, você é um vitorioso em Cristo Jesus. Levanta, sacode a poeira, bota para quebrar. Deus tem algo sobrenatural para fazer em você e através de você. Blumenau será alcançada, o Vale Europeu será alcançado, nações serão alcançadas. Mas Deus está contando com gente de coragem, gente que se posiciona, gente que sabe quem Deus é e para que foi chamado. Agora, muita gente, graças a Deus, aqui não veio hoje, mas tem gente que murmura por qualquer coisa. Tem saúde, tem família, tem casa, tem banho quente, tem comida para comer. Está reclamando, está murmurando, quando deveria estar botando para quebrar. Deus está dizendo: se posiciona primeiro. Se posiciona primeiro. Você quer ter vitória, mas se posiciona primeiro. Você quer viver milagre, mas se posiciona primeiro. Você quer viver o sobrenatural, se posiciona primeiro. Existe uma palavra muito forte no texto, uma promessa condicionada a uma atitude. No verso de número 5, a Bíblia vai dizer: Josué nunca será derrotado. Josué, você nunca será derrotado. Vou repetir para ver se alguém dá glória a Deus por isso. Deus está falando: Josué, você nunca será derrotado. Não seja vítima, não murmure, porque você nunca será derrotado. Eu te chamei para ser mais do que vencedor. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca te abandonarei. Irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito poderoso. Saber dessa realidade faz toda a diferença na nossa vida. Porque muitas famílias, muitos casais estão perdendo o seu casamento, estão perdendo a alegria, estão deixando escapar os sonhos que Deus gerou no coração, porque não sabem dessa realidade. Na primeira tribulação quer desistir, no primeiro deserto quer retroceder, estão deixando escapar os projetos de Deus que o Senhor liberou. Por quê? Porque não sabe dessa realidade. O texto está dizendo: você nunca será derrotado. Você nunca será derrotado.
Josué, se você crer no que eu estou falando, se você confiar na minha palavra, se você andar nos meus caminhos, acredite, Josué, você nunca, nunca, nunca será derrotado. Eu estarei com você, Josué. Você não está sozinho, não. Todos podem te abandonar, amigos podem ir embora, parentes podem desistir, mas eu nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu estou contigo por onde você for, eu estou contigo em toda e qualquer situação. Foi eu que te chamei, Josué. Existe uma promessa poderosa, e essa promessa diz que Deus estará conosco, que nós não estaríamos sozinhos. Deus está dizendo: eu não vou te deixar e nem te abandonar. Que promessa poderosa! Só que as atitudes estão no verso 6, no 7, no 8 e no 9. Já lemos no texto, mas eu vou compartilhar algumas palavras daquilo que lemos. A atitude ou as atitudes que Josué precisa: primeiro, ser forte e corajoso. Força não para sair batendo em todo mundo, não para sair destruindo todas as coisas. Força para perseverar, força para resistir, força para permanecer. Porque nem sempre a gente vai sentir que vai dar certo. Nem sempre eu sinto que Deus está comigo. Nem sempre eu tenho confirmação clara que a presença de Deus está em mim. Tem horas que eu ando de um lado para o outro dizendo: Deus, cadê o Senhor? O Senhor disse que estaria comigo, mas eu não estou sentindo nada. Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou sentindo nada. Será que eu estou com algum problema? Eu não estou percebendo. Só que essa é uma realidade na vida de todos. Nem sempre vamos sentir, porque nós não precisamos sentir, nós só precisamos saber. Nós não precisamos sentir, nós precisamos saber. Meus pais estão aqui na frente, primeiro banco. Falo do meu pai, ele já... Eles moram em Balneário Camboriú. Todo domingo estão aqui. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem gente que mora mais longe que você e vem para a igreja. Tem problemas que eu atravesso, que eu me sinto sozinho. Os meus pais estão distantes, a minha esposa está comigo dentro de casa, mas às vezes eu sinto que eu estou sozinho. Por que eu não me desespero? Porque apesar de eu me sentir sozinho, eu sei que eles sempre estarão comigo. Não importa o dia, não importa a hora, basta uma ligação. Assim é com Deus, irmão. Tem horas que você não vai sentir, horas que você não vai conseguir ver, mas se você souber já é suficiente. É por isso que no verso 6, no verso 7, no verso 8, no verso 9, tem confirmação em cima de confirmação. E a palavra diz: seja forte, seja corajoso. As dificuldades virão, os problemas se levantarão, gente vai tentar parar você, circunstâncias vão tentar fazer você retroceder, mas você precisa ser forte e corajoso. Deus está dizendo: Josué, eu tenho um povo, você precisa liderar esse povo. Mas para isso você precisa ter força e coragem. E aí eu acho interessante porque a Bíblia vai mostrar que Josué precisa tomar cuidado. Como, pastor? O texto vai dizer
que Josué tem que viver de acordo com toda a lei que o servo Moisés deu. Josué tem que andar na linha. Josué tem que andar debaixo dos princípios. Josué tem que viver a palavra. Ou seja, Josué precisa se posicionar primeiro. Josué, vou te dar terra. Josué, você vai liderar um povo. Josué, você vai viver milagre como Moisés viveu. Só que eu preciso, Josué, que você se posicione primeiro. É por isso que quando Josué recebe essa palavra, ele reúne os israelitas e ele diz ao povo: façam uma escolha. Escolham servir o Deus dos amorreus, o Deus das terras que habitais, o Deus dos seus pais, porque eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa escolhemos servir a Deus, o Senhor Altíssimo. Josué faz uma escolha e ele diz ao povo: escolham, porque essa escolha vai definir o futuro de vocês. Se vocês quiserem andar comigo, tem que ser na linha, porque eu já me posicionei primeiro. Se é para Jesus, bate mais forte aí. Irmão, esteja alinhado. Faça a sua parte que Deus vai garantir a dele. Às vezes você está pedindo, você está clamando, você está falando com Deus e as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque Deus está esperando você fazer a sua parte primeiro. Se posiciona primeiro, o resto já está garantido. Se posicione primeiro, que Deus vai fazer uma grande obra. Deus vai fazer uma grande revolução na sua vida. Deus vai fazer milagre. Tem gente que vai viver milagre. Milagre no seu corpo físico. Os médicos diziam que não tem jeito. Toda a medicina diz que não tem como. Deus vai fazer milagre a partir de um posicionamento. Irmão, eu creio que uma pessoa que teve a sua perna amputada, eu creio que Deus pode fazer nascer uma nova perna. Eu creio nisso. Eu creio que uma pessoa que está paralisada, que anda de cadeira de roda, basta um toque de Deus e essa pessoa sai pulando de alegria. Eu acredito nisso. Agora nós precisamos estar posicionados para viver tudo isso. Se posiciona primeiro e eu vou fazer algo sobrenatural e extraordinário, diz o Senhor. A palavra é: fale da minha lei, Josué. Viva a minha lei, Josué. Ande no meu caminho, Josué. Tenha coragem, pois eu, o Senhor, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. O que Deus está esperando de Josué é um firme posicionamento. E o mesmo Deus que diz a Josué: se posicione, é o Deus que está dizendo para mim e para você nessa noite: se posicione primeiro. Se posicione primeiro, e eu vou mudar a realidade da tua casa. Sabe, irmãos, eu comecei falando do meu testemunho, porque eu vivia de qualquer jeito. Eu vivia como eu achava. A vida parecia ser maravilhosa. Mas eu posso te dizer que o que eu vivo hoje é muito melhor. A partir de um posicionamento, a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha família não foi mais a mesma. E Deus é tão maravilhoso que essa cidade não está sendo mais a mesma. Tem gente, irmão, e a graça de Deus não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a pastora, é favor e merecido de Deus. Mas tem gente que vem de Luiz Alves para cá, tem gente que vem de Indaial para cá, tem gente que vem de Pomerode para cá, tem gente que vem de Balneário Camboriú para cá, tem gente que vem de Itapema para cá, de Gaspar para cá. Tem tanta igreja e você está aqui. Não é sobre mim. Entenda isso. Por favor, entenda isso. Não é sobre mim, não é sobre a minha esposa, não é sobre nós. É sobre o que Jesus quer fazer em nós. É sobre o que Jesus está fazendo em nós. Nós só precisamos estar posicionados.
Se posicione primeiro e Ele será com você todos os dias da sua vida. Eu acho lindo porque lá em Atos 16, capítulo 31, a Bíblia diz assim: e eles disseram, eles quem, pastor? Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos, eles começaram a adorar o Senhor. A Bíblia vai dizer que houve um terremoto, esse terremoto abriu todas as prisões. O carcereiro responsável pela prisão, ele se desespera porque ele acha que todos os presos tinham ido embora. De repente ele vê Paulo e Silas e ele fica impactado, porque ele sabe que foi Deus, ele viu a glória de Deus. E aí, ele todo constrangido, ele chama Paulo e Silas e diz: o que eu posso fazer para eu receber salvação? Aí eles respondem dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em outras palavras, Paulo e Silas estão dizendo: se posicione primeiro e toda a sua família será alcançada. Porque às vezes a gente vem para a igreja, às vezes a gente fala: pastor, a minha casa não quer saber de Jesus, o meu marido não quer saber de Jesus, os meus filhos não querem saber de Jesus. E lá dentro de casa, o marido, os filhos, a esposa, eles estão dizendo: o Jesus que você conhece eu não quero, o Jesus que você pratica eu não quero, o Jesus que você fala eu não quero. Para que eu vou para a igreja para ser um crente igual você? Isso eu não quero. O que Deus está dizendo é: se posiciona primeiro você. É com você, meu lindo, é com você. Se posiciona primeiro e eu vou manifestar minha glória na sua vida, diz o Senhor. A sua casa, ela vai pedir para estar na igreja, ela vai pedir para levar essas pessoas para a igreja, ela vai clamar por conhecer Jesus. Nós só precisamos se posicionar primeiro. Sabe o que eu acho incrível? Mateus capítulo 6, verso 33, versículo muito conhecido. Já falamos sobre esse versículo muitas vezes aqui na igreja, mas eu quero repetir algo interessante para você. Para você que tem vivido dias difíceis, principalmente na área financeira, tem um princípio que Deus estabelece, e o que eu vou falar agora são palavras de Jesus. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pastor, me explica o português mais simples, mais claro sobre o que Jesus está dizendo. Em outras palavras, Jesus está falando: se posiciona primeiro e nada vai faltar na tua vida, nada vai faltar na tua casa, nada vai faltar na tua família, nada vai faltar no teu casamento, nada vai faltar na tua empresa, nada vai faltar no teu trabalho, nada vai faltar no teu ministério, nada vai faltar. Agora você precisa se posicionar primeiro. Você precisa se posicionar primeiro. Pastor, essa palavra está falando comigo. Eu sei. Quem me ordenou a falar me disse antes que é hora de você se posicionar. Próximo domingo, 9 horas da manhã, dezenas de pessoas vão se batizar. Já se posicionaram. Chega de viver essa vida correndo de um lado para o outro como se estivesse correndo atrás do vento. Você já viveu tempo demais correndo atrás das coisas que o mundo oferece, e o buraco dentro de você está cada vez maior. Sabe o que você precisa? Se posicionar primeiro. Está na igreja, vem para o culto, mas não se posiciona, e Deus está dizendo: a tua hora chegou. Eu te vi por detrás das malhadas, eu te escolhi, diz o Senhor. Se essa palavra falou com você, você ainda não foi batizado, e eu estou falando de um batismo
com entendimento. Porque quando eu era pequeno eu fui batizado, os meus pais me levaram para a igreja, eu era uma criança, um bebê. E louvado seja Deus pela fé deles. Só que a verdade da palavra diz que eu e você precisamos crer antes de ser batizado. E infelizmente eu era um bebê, eu não tinha condição de crer. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu nem vi, eu nem sei quem era. É por isso que nós precisamos batizar depois de adulto. Não é porque nós agora somos evangélicos. Escute o que eu vou te dizer, eu sou pastor, mas não sou evangélico. Não tenho religião. Eu tenho Jesus no meu coração. Não carrego placa de denominação, eu carrego Jesus. Essa igreja tem um nome, tem uma denominação evangélica, mas é só um nome, para mim não manda nada. Eu tenho é Jesus, eu sou servo de Deus. Então o batismo que eu estou falando não é em nome de permanecer, não é em nome de igreja evangélica, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, você precisa tomar uma decisão hoje. Domingo, 9 horas da manhã, será o grande batismo. E a pergunta que eu quero fazer é: você quer ser batizado? Pastor, eu quero. Eu estou disposto. Pastor, a palavra está falando comigo. Pastor, eu quero nascer de novo. Jesus disse: quem não nascer do Espírito e da água não poderá entrar no reino dos céus. Fica de pé, fica de pé.